Olá, meus amigos do Facebook. Quero compartilhar uma palavra com vocês. Ela se encontra lá em Marcos, no capítulo 5, e ela vai desde o versículo 1 até o versículo 17. Aqui conta a história daqueles endemoniados que viviam no sepulcro. Ou seja, muita gente conhece como endemoniados gadarenos. É que eles viviam na região de Gadara. E quando eles se encontram com Jesus, eles prostram diante de Jesus e falam para Jesus: por que nos vieste atormentar antes do tempo? Se nos expulsas, permite que nós entremos na manada de porcos. E Jesus fala: então vai, entre na manada de porcos. Jesus permitiu. Agora, por que eles entram na manada de porcos? E por que Jesus permite que entre na manada de porcos? Ou seja, a manada de porcos morreram todos. Mas sabe por que Jesus permite? Porque criar porcos naquela região, naquela época, era ilegal. Ou seja, os donos daqueles porcos estavam enriquecendo ilicitamente. Eles eram fora da lei. Então Jesus permite que os demônios entrem e eles destruiu toda a manada de porcos. Por quê? Tudo aquilo que a pessoa adquire na ilegalidade, ela perde lá na frente. E tudo aquilo que é construído ilegal, tudo que a pessoa faz que seja ilegal, o diabo, ele tem livre acesso para entrar e destruir. Então Jesus não foi injusto ao permitir. Jesus foi justo. Porque era ilegal. E tudo que é ilegal, Jesus não pode defender. Então eles entram na manada de porcos e sejam todos destruídos. E os donos dos porcos ficaram bravos depois. Então, quando aquele homem foi liberto e voltou com os familiares dele, ele aconteceu tudo o que tinha feito na vida dele. E olha só no versículo 17 o que diz: então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Sabe por que o povo começou a suplicar que Jesus saísse do território deles? Porque você já pensou se Jesus for permitir que todos os demoniados que saíssem entrassem nas manadas de porcos que eram ilegais, acabaria com a criação de porco daquela região. Ou seja, o lucro daquelas pessoas ilegal iria acabar. Então eles não permitiram que Jesus ficasse lá. Ou seja, a pessoa que está no erro, a pessoa que está cometendo ilegalidade, ela sempre tenta manter distância da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela purifica. A palavra de Deus, ela corrige. Então, tudo que anda na lei de Deus, na palavra de Deus, essas pessoas, não há lei contra elas. Mas toda pessoa que anda na ilegalidade, no pecado, fazendo o que é errado, há lei contra elas. E essas pessoas estão sujeitas ao livre acesso da entrada dos demônios. Então, vamos viver na legalidade. Vamos fazer aquilo que a palavra nos diz. Vamos fazer o que é correto diante de Deus, para que tenhamos a proteção do Senhor na nossa vida. Um abraço a todos.